Bom dia, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não estiver, vai ficar, porque eu vou orar por você. E creia, a oração tem o poder de transformar qualquer que seja a situação. Seja bem-vindo ao Café com Fé. Aqui, enquanto você toma seu café, você renova sua fé, você medita na palavra e recebe uma direção para o seu dia. E o Salmo 115, versículo 12 diz: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Você recebe isso? Então levanta a sua mão direita. De nós se tem lembrado o Senhor e Ele nos abençoará. Essa semana eu estou falando sobre as crises e se você não assistiu os vídeos anteriores, é importante que você assista, porque já falamos sobre duas fontes de crise. A primeira fonte de crise é aquela que nós produzimos. A segunda fonte é aquela que é produzida pelo diabo, as crises que o diabo provoca. E hoje eu vou falar para você quando Deus permite uma crise. E é importante o discernimento sobre isso. Por quê? Porque quando é o mal, você expulsa. Quando a crise é você, você olha o que precisa ser mudado. Mas e quando é Deus que quer transformar o seu coração, o seu comportamento com uma aflição? Olha, a palavra de Deus diz que quando Deus olhou para José e ele tinha o Egito para ser governado em um momento difícil, um momento de fome, existia uma situação para ser resolvida. Deus escolheu um homem para resolver aquela situação. Então, para que a fome no Egito fosse resolvida, Deus precisava de um homem. E ele viu em José esse homem. E o que aconteceu? No momento em que Deus viu José como esse homem, ele foi promovido no reino de Deus. E qual foi a promoção de José? Ser vendido como escravo. Na sequência, ele é promovido novamente no reino de Deus e ele vai ser o quê? Preso de maneira injusta. Parece estranho dizer que ele foi promovido, né? Porque no reino de Deus as coisas, elas são loucura. Não funciona da maneira que funciona no reino do mundo. Então, quando Deus olhou para ele, Deus tirou ele da casa dos pais, Deus tirou ele do conforto, daquela segurança, daquela proteção e o levou para ser escravo. Na sequência, ele ainda foi preso. Quem permitiu, quem gerou a crise da escravidão? Deus. Os irmãos de José foram apenas instrumentos para que José então fosse enviado para o Egito. Escuta, existem pessoas que às vezes perseguem você, fazem alguma coisa que hoje parece ser ruim, mas na verdade elas estão sendo instrumentos de Deus para que você vá para o lugar que você precisa ir. E se isso não acontecesse, você não sairia desse ambiente, você não sairia de perto dessas pessoas. Existem situações que hoje você está vivendo, situações difíceis, crises, que Deus levantou, que Deus permitiu. José se tornou escravo porque Deus permitiu. José foi preso porque Deus permitiu. Eu quero que você imagine José preso e pensando o seguinte: agora eu vou apodrecer nessa cadeia, agora eu vou morrer aqui, não tem como eu sair daqui. E ao mesmo tempo em que ele pensava isso, ele começava a buscar a Deus mais intensamente, ele começava a louvar a Deus mais intensamente. E 2 anos depois daquela injustiça, ele estava no lugar que ele precisava estar para revelar um sonho. Então, existem situações que você não entende quando acontece. Existem perseguições que você não entende quando acontece. Existem traições que você não entende o porquê que acontece. Mas escuta, quando a crise está sendo provocada, quando a crise está sendo levantada por Deus, você está sendo promovido. Agora, pastora, como que eu sei se a crise está sendo levantada por Deus? Você sabe quando a crise ela vem de uma fonte inexplicável. É alguém que você sempre ajudou e trai você. É alguém que você só investiu, só fez o bem para aquela pessoa e aquela pessoa se levanta contra você. Quem está permitindo isso? Quem permitiu que os irmãos de José, que ele nunca tinha feito mal nenhum para ele, se levantassem contra ele?
Então, toma muito cuidado, porque o que o diabo quer é que você suje seu coração. Eu imagino o diabo trabalhando na mente de José, querendo fazer José pensar: Deus te abandonou, Deus não te ama, Deus ele não está vendo você, Deus se esqueceu de você. E eu acredito que José orava ainda mais, adorava ainda mais e dizia para o Senhor: eu acredito. Essa palavra aqui, ó, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Eu acredito que José cria nessa palavra: de mim o Senhor tem se lembrado. Então, se você está vivendo uma crise, que Deus está querendo mudar ambientes, patamares, relacionamentos. Existem crises que Deus permite para te tirar de certos ambientes e que, se Ele não permitir essa crise, você vai ficar lá. Existem crises que Deus permite para levar algumas pessoas de perto de você, porque essas pessoas vão comprometer o seu futuro. Então, a prisão era uma crise, ele estava preso, mas era uma crise promovida por Deus. A escravidão foi promovida por Deus. E eu tô aqui para te dizer hoje: se você está vivendo uma crise porque você ajudou muito uma pessoa, essa pessoa te prejudicou, você está sendo promovido. Permanece com o seu olhar no Senhor. Se você está vivendo uma traição com alguém que você só investiu bem na vida dessa pessoa, não se preocupe com isso. Deus vai usar isso para te promover. Deus usou a prisão de José para promover. Deus usou a escravidão de José para promovê-lo. Creia que Deus vai usar essa traição, Deus vai usar essa resistência, Deus vai usar isso que está acontecendo para promover você. Mas você precisa guardar seu coração. Você precisa colocar os seus olhos no Senhor e declarar essa palavra: de mim se tem lembrado o Senhor, Ele me abençoará. Na escravidão, José aprendeu a administrar. Na prisão, ele teve um envolvimento tão forte com o Espírito Santo que ele revelou um sonho que ninguém podia revelar. É nesses momentos de prisão, é nesses momentos de injustiça, de escravidão, que Deus traz revelações para você que Ele não traria em outro momento. E por quê? Porque nesses momentos você está quebrantado, você está disposto a ouvir. Então creia que tem vales que Deus nos leva para que a gente o ouça. Tem vales que Deus permite que a gente viva para que a gente então esteja quebrantado. Sabe, Deus, Ele vai entregar para você revelações no momento mais difícil da sua vida, no momento mais miserável da sua vida, no momento em que você olhar e falar: não tem nada previsto para acontecer. Sabe por quê? Para que você não confie na sua força, na sua capacidade. Aleluia. Então, nesses momentos, Deus vai entregar revelações que você vai olhar e vai falar: mas como? Porque aos olhos humanos não é possível. Pois é nesses momentos que Deus se revela a você para dizer para você: eu não preciso dos seus recursos, eu não preciso da sua força, eu não preciso do que está em você. Você só precisa fazer uma coisa: declarar: de mim se tem lembrado o Senhor. Escuta, Deus não se esqueceu de você. Ele não se esquece de ninguém. As suas ofertas, as suas orações, os seus sacrifícios, a sua fidelidade, Deus está vendo. E vai chegar uma hora que você vai amanhecer e antes daquele dia terminar, você vai receber a honra de Deus. Então, se você está vivendo uma crise promovida por Deus, se você está vivendo uma crise que você olha e fala: eu não fiz nada para merecer o que eu estou vivendo, fica em paz. Porque José não fez nada para merecer a prisão, ele não fez nada para ser vendido como escravo, mas aquilo era uma forma de Deus promovê-lo. As maneiras que Deus tem de te promover fogem do seu entendimento. É por isso que você tem que confiar nele e não dar ouvidos para o inimigo que vem falar na sua mente que Deus se esqueceu de você, que Deus não está te vendo. Porque se você se apegar nisso, então você perde aquilo que Deus ia derramar sobre a sua vida. Amém? Eu quero que você levante sua mão direita. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está vivendo uma crise. Essa pessoa que hoje pode dizer: Senhor, eu me sinto como José, preso, não consigo sair do lugar e eu não mereço estar vivendo isso porque eu não fiz nada para estar vivendo isso. Talvez essa pessoa, Senhor, foi traída por alguém que ela só investiu. Essa pessoa foi enganada por alguém que ela só abençoou. Essa pessoa está vivendo momentos de dificuldade e ela é alguém que sempre ajuda as pessoas, mas eu
sei, Senhor, que o Senhor usa a crise para promover. O Senhor usa uma situação improvável para levantar, meu Pai, uma pessoa que o coração agrada a Ti. E eu declaro sobre a vida dessa pessoa hoje que essa crise vai promovê-la, que essa escravidão vai promovê-la, que essa prisão irá promovê-la. E se você recebe, declara aí: essa crise vai me promover, essa situação vai me promover, porque de mim se tem lembrado o Senhor. Aleluia. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos estar falando da última fonte de crise. Eu espero você aqui às 5 da manhã. Compartilhe esse vídeo com alguém, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele espalha mais e mais pessoas serão abençoadas. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você.